Olá amigos, inscritos, seguidores, cristãos e simpatizantes da nossa fé, está tudo bem com vocês? Desejo que esteja tudo bem com vocês, queridos amigos. Trago um resumo para não estender muito o vídeo, sobre a questão da predestinação, por Joel Beck. A predestinação divina, uma vez que a providência pressupõe que Deus preordena eternamente tudo o que acontece, a ordenação das pessoas para os seus destinos eternos, o que é chamado predestinação, desempenha um papel significativo, diz Calvino. Ele define a predestinação como o decreto eterno de Deus pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens. Porque ele não os cria com a mesma condição, mas antes ordena uns para a vida eterna, e a outros para a condenação perpétua. O resumo de Calvino sobre a doutrina da predestinação inclui os dois ramos, da eleição e da reprovação. De acordo com o conselho eterno e imutável de Deus, Calvino dizemos, pois, como a Escritura demonstra com toda evidência, que Deus designou de uma vez por todas, em seu eterno e imutável conselho, aqueles que deseja que se salvem, e também aqueles que deseja que se condenem. E o Senhor assim como assinala aqueles que elegeu, chamando-os e justificando-os, da mesma forma, ao contrário, ao excluir os réprobos do conhecimento do seu nome ou da santificação do seu Espírito, mostra com esses sinais qual será seu fim e que julgamento lhes está preparado. A predestinação desde a eternidade tem duas partes. Primeiro, a eleição, pela qual Deus escolhe quem ele irá salvar. A eleição é sempre soberana e sempre graciosa. Ninguém que chega ao céu jamais poderá dizer, eu mereço estar aqui. Repito, a eleição, então, é sempre soberana e graciosa. Segundo, a reprovação é sempre soberana e sempre justa. Ninguém que entra no inferno jamais poderá dizer, eu não mereço estar aqui. Repito, a reprovação, então, é sempre soberana e justa. Uma vez que você compreenda esse ensinamento básico e bíblico de Calvino, deixará de ser presunçoso quando à eleição e de murmurar contra a reprovação. Recentemente, encontrei uma amiga que não via há quase 40 anos. Ela desejava me agradecer por ter aberto os olhos dela para a razoabilidade da doutrina da reprovação. Quis saber um pouco mais sobre isso e ela disse que há muitos anos, enquanto estávamos juntos no grupo de jovens, ela tinha levantado a questão, como um Deus justo poderia reprovar alguém e condená-lo ao inferno. Ela acrescentou, não consigo compreender como isso pode ser possível. Ela disse que a minha resposta foi, veja que estranho. Pois eu tenho problemas precisamente com o oposto disso. Posso compreender facilmente como Deus pode reprovar alguém, por que não? Passo de um pecador que merece ser reprovado. Penso que todos os outros estão no mesmo barco que eu. Mas como pode Deus salvar os pecadores, quando Ele é tão santo que vê loucura até nos anjos sem pecado que estão no céu? Eu sei que Ele o faz através do Evangelho, e que faz tudo isso por sua graça, mas a maravilha de tudo, isso continua a me deixar admirado. Ela concluiu, foi a primeira vez na minha vida que realmente vi que a impressionante maravilha de Deus e de sua palavra não é revelação da reprovação, mas a revelação da eleição. Espero que esse pensamento seja tão útil para vocês hoje como foi para aquela jovem mulher há 40 anos. Se vocês se esquecerem de tudo o que leram hoje, retenham pelo menos isso: se eu sou verdadeiramente um crente, a minha salvação é uma impressionante maravilha da soberania e graça, pois certamente nunca a mereci. A Deus seja toda a glória. B.B. Warfield resume tudo o que eu disse até agora sobre predestinação com estas duas frases: os escritores bíblicos e, por extensão, todos os verdadeiros cristãos encontram o seu conforto continuamente na certeza de que é nas mãos do Deus justo, santo, fiel e amoroso que repousa determinação da sequência dos acontecimentos e todas as questões relacionadas a eles. As raízes da eleição divina são arraigadas no seu amor insondável, pelo qual ela se revela como o ato supremo da graça. Agora, vejamos mais detalhadamente a eleição e depois a reprovação. A eleição soberana e graciosa de Deus, a amiga dos pecadores, querido crente, dizendo de forma simples, Calvino ensina que Deus tomou a iniciativa e nos escolheu desde a eternidade sem que houvesse alguma razão em nós para isso. Ele resume a doutrina da eleição dizendo que Deus uma vez estabeleceu pelo seu plano eterno e imutável aqueles que muito antes determinou receber de uma vez por todas para a salvação. A grande dificuldade com relação à doutrina da eleição não é como compreendê-la, mas como aceitar a sua rica verdade de que nós que, por graça, fomos feitos cristãos, somos aceitos por Deus em Cristo. A nossa ideia de escolha e eleição é muito diferente da de Deus. As palavras, melhor e mais brilhante, mais bonito,
e mais rico e atraente descrevem geralmente os adjetivos que motivam as nossas escolhas. Mas não é assim com Deus. Deus não nos escolheu por sermos brilhantes ou belos, ou por causa da nossa justiça ou posição moral. Com relação a todas as coisas mencionadas nos exemplos acima, algo pode mudar, ou ser perdido, ou ser arruinado e, finalmente, rejeitado. Em contraste, Paulo diz que Deus nos escolheu antes de termos nascido, antes de termos feito o bem ou o mal, antes de qualquer coisa existir, exceto o próprio Deus. Ele nos escolheu quando éramos ímpios e não havia em nós motivos para sermos amados para que nos tornássemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele nos escolheu em Cristo, como Calvino repetidamente sublinha, pois Deus deu o melhor que possuía para os piores possíveis, para pecadores como nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4 verso 19. Portanto, o nosso amor por Deus é a nossa resposta à obra de Deus de nos eleger e aceitar no corpo de Cristo por puro amor e graça unilateral. Uma abordagem surpreendente, usando a graça comum para chegar à graça especial. Calvino aborda a doutrina da eleição, em primeiro lugar, afirmando que o Espírito nos concede a fé. Como diz Efésios 2 versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é o dom gracioso de Deus que vem pela fé que Deus nos concede pelo Espírito. Quando o apóstolo Paulo diz que a graça é um dom gratuito, nós, como Calvino, podemos perguntar, em que sentido ela é gratuita? Por que essa dádiva é dada a uns e não a outros? No segundo livro das Institutas, Calvino diz que alguns homens se comportam como bestas brutas, enquanto outros se distinguem pela genialidade e talentos especiais. Todo o espectro da humanidade de provar que Deus concede os seus dons como lhe agrada. Um dos principais motivos para dizer isso é dar a Deus a glória pela sua graça através de uma atitude amável para com o nosso Pai Celestial. Se alguém se julga forte ou sábio, e não reconhece a Deus por esses dons, ele está roubando a glória dele. Quanto a isso, ele é tão cego como uma toupeira, diz Calvino. Esse abatimento do orgulho e da autossuficiência é exatamente o que Paulo tentou ensinar aos coríntios sobre os dons espirituais. Em 1 Coríntios 12 ele usa a profunda ilustração de um corpo humano discutindo consigo mesmo para saber qual membro era mais importante. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Versos 15 e 16. Todos somos membros do mesmo corpo, e cada um serve a um propósito diferente. Além disso, a atitude que considera uma parte do corpo mais importante do que a outra leva ao descontentamento pecaminoso e à murmuração. Esse tipo de atitude promove também o orgulho naqueles que buscam se exaltar acima da sua posição. Deus está muito preocupado com o nosso conhecimento dele e de nós próprios, diz Calvino, e ele nega o entendimento espiritual àqueles que se orgulham acerca de seus dons e graça naturais. Calvino entende que a ordem natural do mundo é governada pela graça comum de Deus, que se estende a todos, por mais diversificada que pareça aos olhos humanos. Contudo, a graça comum ajuda a ilustrar a graça eletiva de Deus na área mais desafiadora de todas, eleição e reprovação, vida eterna e condenação eterna. À medida que avançamos do que os reformados chamam de graça comum para a eleição ou graça especial e reprovação, devemos ser prudentes. Todos os nossos antepassados na fé concordaram que é verdadeiramente impossível para nós conhecermos a mente de Deus no que concerne aos decretos eternos. Calvino disse que o estudo da eleição é uma ignorância erudita, na medida em que não podemos especular para além do que a Escritura fala sobre o assunto. Mas podemos e devemos glorificar a Deus através daquilo que Ele revelou para nosso conforto, consolação e segurança na fé. Queridos irmãos, vou parar por aqui, creio ter me alongado um pouco, pois esse material é maravilhoso para nos trazer clareza às questões da predestinação e eleição. Estarei trazendo a continuação em breve. Não se esqueçam de inscrever-se no canal Teologia Reformada e ativar o sininho para ser informados dos próximos capítulos. Compartilhe à vontade, deixa seu like que nos ajudar, deixa seu comentário sugestivo para a melhor composição de nosso canal. Deus abençoe a todos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.